Luiz Inácio Lula da Silva teve 60 milhões de votos, enquanto Jair Messias Bolsonaro teve exatamente 58 milhões de votos. Foi a eleição que um presidente alcançou o maior número de votos e, em contrapartida, a eleição que também aquele candidato que não conseguiu a cadeira de presidente conseguiu mais votos e, por coincidência, também a eleição de mais votos que Bolsonaro já conseguiu em sua vida. Assim mesmo disse o seu filho Flávio Bolsonaro. Esse é seu canal Xdebom, eu sou Divino Guimarães. Notícias do mundo político é sempre aqui. Se inscreva no canal, dá aquela moral para a gente continuar o trabalho. Curta, comenta o vídeo, compartilha, espalha o vídeo para a galera. É isso aí, galera. Vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Vamos lá por região, pessoal. Sabemos bem que a região mais importante, a região decisiva para Luiz Inácio Lula da Silva levar aí esse cargo de presidente da República em 2022 foi o Nordeste, pessoal. No Nordeste, Lula conseguiu sua maior votação, exatamente 69,3% de votos, frente a 30,6% de Bolsonaro, galera. Agora, pessoal, um fato curioso é o seguinte, o Sudeste também foi importantíssimo para essa eleição de Lula. Haja visto que o Sudeste é o maior colégio eleitoral do país e em São Paulo especificamente, na capital e a maior parte da região metropolitana, Lula também saiu vencedor, pessoal. Então, no Sudeste, Bolsonaro, no geral, saiu vencendo. Bolsonaro teve 54,2% dos votos, enquanto Lula teve 45,7% dos votos, galera. Só que, em contrapartida, na região Sudeste, em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, Lula venceu com 53,5% frente a 46,4% de Bolsonaro, pessoal. É interessante também, galera, que entre as grandes capitais, ficou exatamente dividido. 6 para Lula, 6 para Bolsonaro. 6 capitais Lula venceu, 6 Bolsonaro venceu. Só que, pessoal, o grande detalhe é o seguinte, das maiores capitais, Lula venceu em todas, pessoal. Basicamente todas. Das grandes capitais em número de votos. No Rio de Janeiro, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, Bolsonaro venceu 3 milhões e meio de votos, exatamente 3 milhões e meio de votos, pessoal. Bolsonaro conseguiu vencer no Rio 52% dos votos frente a 47% para Lula. Só que tem um detalhe interessante, que Lula conseguiu crescer no Rio de Janeiro, ele conseguiu crescer mais, principalmente no segundo turno, galera. No estado de São Paulo, Bolsonaro venceu, mas na capital, como já dissemos aqui, o Lula venceu. Na região norte, por exemplo, galera, o Bolsonaro ele conseguiu vencer, ele conseguiu uma vitória em frente ao Lula, uma diferença de 3 pontos percentuais, 51-48. Em contrapartida, a maior derrota de Lula foi na região sul, 61,8% para Bolsonaro, frente a 38,1% para Lula, galera. Na região centro-oeste foi a maior vitória por região de Bolsonaro, exatamente 60%, frente a 39% de Lula, pessoal. Em BH, que é uma cidade importante, com aproximadamente 1,5 milhão de votos, Bolsonaro venceu. Em contrapartida, Salvador, só que a diferença de BH de Lula para Bolsonaro foram exatamente 8 pontos, praticamente 9 pontos. Em Salvador, que é uma capital importante no país também, basicamente a mesma quantidade de votos de BH, a vitória de Lula foi muito maior, 70,7% frente a 29% de Bolsonaro, galera. Então, pessoal, Porto Alegre foi uma cidade disputadíssima, exatamente Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Lá em Porto Alegre, Bolsonaro tinha aí o seu coringa, o Onyx Lorenzoni. Mesmo assim, ele não conseguiu vencer. A derrota lá foi dupla. Ele perdeu para Lula em Porto Alegre, 53% para Lula, e Bolsonaro ficou com 46%. Uma vitória importante, uma vitória importante para o Lula em Porto Alegre. Então, Bolsonaro perdeu em Porto Alegre para Lula e acabou também perdendo no estado o Onyx Lorenzoni, seu candidato, exatamente candidato do PL, candidato de Bolsonaro, também acabou perdendo. Curioso, né, pessoal? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa eleição por região, galera. Em contrapartida, pessoal, subindo lá para o Nordeste, a maior parte das cidades Lula também venceu, assim como na região como um todo. Lula venceu, por exemplo, em Fortaleza e em Recife, que teve uma votação muito interessante também em Fortaleza, que é uma cidade
grande, pessoal, né? Uma cidade grande em número de eleitores também, basicamente como Salvador e como Belo Horizonte, uma cidade. Lula teve 58% dos votos. Uma votação impressionante de Lula, foi uma votação bem alta, significativa. Bolsonaro ficou com 41%. Já em Manaus, que é uma cidade mediana, aproximadamente 1 milhão, pouco mais de 1 milhão de votos, Bolsonaro conseguiu vencer. Foi uma vitória curiosa, né? Curiosa, haja visto o que aconteceu na pandemia, a questão do oxigênio em Manaus. Mesmo assim, a galera votou massivo em Bolsonaro. 61% frente a 38% de Lula. Na região sul, como era de se esperar, Lula acabou perdendo aí em Curitiba, perdeu em Santa Catarina, ficando aí com a vitória apenas mesmo em Porto Alegre, capital de Porto Alegre. Em Florianópolis, Lula perdeu também, né? Perdeu, uma capital um pouco menor, ele acabou perdendo em Florianópolis, perdeu em Curitiba, uma capital média, aproximadamente 1 milhão de votos. Bolsonaro conseguiu aí 64% dos votos, frente a 35% de Lula, pessoal. O que podemos concluir então, pessoal? Se formos considerarmos aí as pequenas capitais, que são 10 capitais, 15 capitais menores, Bolsonaro venceu em 10, Lula venceu em 5, sendo a maioria no Nordeste, né? Norte e Nordeste, Natal, Aracaju, João Pessoa, São Luís e Teresina, por exemplo. Teresina, capital do Piauí. No Piauí, Lula teve a sua votação maior, mais massacrante em cima, frente a Bolsonaro, galera. Nas outras capitais menores, por exemplo, Macapá, Boa Vista, Rio Branco, Palmas, Campo Grande, Vitória, Porto Velho, Cuiabá, Bolsonaro venceu, galera. Mas é interessante se ver isso, pessoal, é o seguinte: Nordeste é uma região muito populosa, mais de 50 milhões de votos no Nordeste. A região Sul é um pouco menos populosa, foi onde Bolsonaro venceu. Ou seja, pessoal, o que se conclui? Nas grandes regiões de votos, que eu digo assim, pessoal, trazemos para números de votos. Em população também, mas principalmente em número de votos, que é a região Nordeste, que é a região Sudeste, Lula acabou vencendo, pessoal. Bolsonaro venceu nas cidades de interior, cidades com menores números de habitantes, venceu nas capitais com menores números de habitantes. Então, isso que foi decisivo. Onde tem a densidade populacional, nas cidades onde tem a maior densidade populacional, nos estados onde tem a maior densidade populacional, por exemplo aqui, Minas Gerais, que apesar de Lula perder em Belo Horizonte a eleição para Bolsonaro, no estado como todo, Lula saiu vencedor. A maior votação foi de Lula, inclusive foi ali o último estado da apuração, pessoal, exatamente isso. Então podemos concluir, pessoal, que apesar de Bolsonaro conseguir vencer aí num conjunto maior de cidades, num conjunto até maior de cidade, aqui em São Paulo, por exemplo, mas a capital, como tem uma população maior, a capital, a região metropolitana, no geral foi muito bom para o Lula. Lembrando ainda que a votação do PT em muitas cidades, em muitas capitais, foi muito maior do que na eleição de 2018, e mesmo o Bolsonaro conseguindo aí uma votação maior, ele acabou perdendo votos que ele havia conseguido em 2018. Vejam aí, pessoal, a força do bolsonarismo. E este é o grande ponto da questão, o grande X da questão, a força do bolsonarismo. Mesmo o Bolsonaro perdendo votos de 2018, mesmo em São Paulo, que foi aí o estado onde ele saiu maior vencedor, conseguiu eleger o Tarcísio de Freitas para o governo do estado e venceu a eleição também no estado. Mesmo assim, ele saiu ainda perdendo em relação a 2018. Perdeu em cidades e perdeu em número de votos também, pessoal. Por isso, essa grande polarização destas eleições em 2022, galera. Trouxe aqui também para vocês, galera, uma curiosidade, é o seguinte: a cidade de Campinas, que é a maior cidade do interior do país, ela é maior do que muitas capitais, inclusive, né? Muitas capitais são menores do que a cidade de Campinas. Por exemplo, Campinas é maior do que Porto Velho, Campinas é maior do que Rio Branco, Campinas é maior do que Boa Vista, do que Maceió, do que Palmas. Campinas tem aproximadamente quase 800 mil votos, galera. Quase 800 mil votos são da cidade de Campinas. Bolsonaro conseguiu vencer em Campinas com 56% dos votos, galera. É interessante, pessoal. Interessante essa distribuição de votos, esta polarização e, como muitos falam, o país dividido. O país dividido por quê? Exatamente por isso. O Bolsonaro teve uma votação muito expressiva para um segundo colocado, né?
para a segunda posição aí na presidência. Foi a eleição histórica, uma eleição histórica, o menor número de votos desde as diretas já, desde quando iniciou aí o processo democrático de fato no nosso país. Lembrando que Lula e Bolsonaro ficou ainda mais apertada a diferença do que quando foi a disputa entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Naquele período, a Dilma Rousseff ganhou com a diferença de 3,5 milhões de votos, galera. Agora a diferença foi exatamente 2,1 milhões de votos. Por isso essa grande polarização, por isso a força do bolsonarismo. O partido Bolsonaro conseguiu eleger aí 99 deputados para a Câmara. No Senado também tem a maior bancada. Essa é a grande diferença, pessoal. A diferença de 2 milhões de votos, diferença apertadíssima, e assim foi distribuídos os votos por região e por cidades, e principalmente as capitais. Então, o que a gente consegue concluir disso tudo, que realmente a vitória de Bolsonaro nas cidades, o número de cidades foi maior, mas em compensação, em densidade populacional, as principais cidades com a população maior em número de votos, Lula venceu, e isso o levou à cadeira de presidente da República pela terceira vez no nosso país. É algo inédito também, pessoal, algo inédito. Por isso foi essa eleição histórica, tanto na visão do PT, na visão da esquerda, na visão de a primeira vez um presidente conseguir tal feito, a terceira vez ser eleito presidente, e em contrapartida, a primeira vez que um presidente não conseguiu defender aí a sua reeleição. Esse aqui é seu canal Estudebom, tudo do mundo político é sempre aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa curiosidade, e na sua cidade, quem venceu? Foi o Lula ou foi o Bolsonaro? Deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreva no canal, dá aquela moral aí para o trabalho continuar. Até nosso próximo encontro, tchau!